que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará em sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém? É fácil de achar, né? Lucas 17, do 11 em diante. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Então onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Essa passagem traz a nós lições de fé, lições de gratidão, de uma natureza verdadeira de gratidão, que é glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque nós somos gratos, amados, é uma coisa. Quando nós entregamos essa gratidão em glórias ao Senhor, existe diferença. E essa passagem, ela traz a nós uma fé que esses leprosos tiveram, a gratidão, e aquele que voltou para glorificar o nome do Senhor. Naquela época, a lepra era muito comum. E quem estava leproso era excluído. Ele era colocado às margens, porque ele tinha, marcas no corpo, feridas no corpo. Então ele era excluído. E era levado aos sacerdotes. E quem dava o diagnóstico de cura eram os sacerdotes. Eles eram como se fossem médicos. Por isso que Jesus, ele manda, aqueles leprosos irem até os sacerdotes, para trazer a certeza da cura. Mas Jesus não tinha dúvida nenhuma que havia curado aqueles 10 leprosos, mas precisava que passasse por um processo. E nós vamos ver no decorrer, amados, que ao caminho do sacerdote, conforme eles obedeciam ao Senhor, ao que o Senhor mandou eles fazer, eles foram curados. E nós vamos aqui colocar 4 pontos que essa passagem nos traz sobre a fé e sobre a gratidão e sobre a glória do Senhor. Um deles, amados, é a fé. O primeiro deles é a fé, a ação dos leprosos. O verso 12 e 13 diz: E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe de encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Aqueles 10 leprosos viram Jesus de longe. Jesus estava passando a caminho de Jerusalém, Ele estava a caminho. Os leprosos vistaram e chamaram a atenção de Jesus. Sabiam que somente em Jesus
ser curado daquela lepra. A fé daqueles homens fizeram Jesus parar e dar atenção àqueles homens. A nossa fé, amados, tem que parar. Jesus, a nossa fé tem que chamar a atenção de Jesus sobre as nossas vidas, para que sejamos curados, para que sejamos transformados. Mas primeiro, amados, antes de colocarmos a nossa fé em ação, nós temos que ter o reconhecimento do que nós temos, do que precisa ser curado nas nossas vidas, o que precisa ser transformado na nossa vida. Porque por muitas vezes nós queremos colocar a nossa fé em ação sem reconhecer a lepra que nós carregamos, sem reconhecer o erro que estamos, sem reconhecer os nossos pecados, sem reconhecer que estamos doentes, que precisamos de cura, precisamos de ajuda, que precisamos de transformação. Esses homens, eles não tiveram vergonha em gritar e clamar por Jesus, reconhecendo que eles estavam sujos, que a lepra estava sobre a vida deles. Eles não tiveram vergonha em sair para fora. Quando Jesus passava e falava: Jesus, eu tenho lepra, me cura. E amados, infelizmente muitos estão com lepras de enfermidades, de pecados, estão no erro e não reconhecem que precisa ser tratado, que precisa ser curado, que precisa ser restaurado. Antes da gente ter um mover de fé, a gente precisa ter um mover do reconhecimento sobre as nossas vidas e não ter vergonha da lepra que está sobre nossas vidas e pedir e clamar e gritar em alta voz, chamando a Jesus, chamando a atenção dele. Muitas pessoas recebem diagnóstico por muitas vezes de enfermidade, ao invés de reconhecer que precisa ser tratado, que existe uma maneira de cura, existe uma maneira de restauração, e clamar a Jesus: Jesus, eis-me aqui, cura-me, liberta-me, sara-me. Não, prefere não acreditar em um diagnóstico, rejeitando este diagnóstico e viver a vida dele como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos, amados, se estamos com um diagnóstico de uma doença, reconheça que você precisa tratar. Se você tem um diagnóstico de um pecado, reconheça que você precisa ser transformado. Se você está no erro, reconheça que você precisa se corrigir perante o Senhor. O reconhecimento é o primeiro passo de fé que nós temos que ter. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender o que está acontecendo conosco, para nós clamarmos a Jesus em alta voz, para recebermos a cura. Não é rejeitando que nós vamos receber a cura. Não, é entendendo e clamando aquele que pode nos curar, aquele que pode nos restaurar. Amados, por muitas vezes, por nós sermos cristãos, por nós sermos crentes, nós queremos achar que está tudo certo, que nós somos os queridinhos de Cristo e que nós não precisamos aceitar algumas coisas. Mas esquecemos que por muitas vezes nós somos errôneos e nós precisamos reconhecer esses erros sobre as nossas vidas, para sermos transformados, para recebermos o milagre. Nós temos que ter esse reconhecimento.
Então, o primeiro passo é reconhecer. Enquanto nós não reconhecemos, nós não vamos ser curados, nós não vamos ser tratados, nós não vamos ser transformados. Precisa do reconhecimento. Infelizmente, tem muitas pessoas esperando o tempo passar para ser curado. Muitas vezes eu já ouvi, eu creio que os irmãos já ouviram, o tempo vai curar. Mas qual é a sua pressa de ser curado? Qual é a sua pressa de ser tratado? Qual é a sua pressa de ser transformado? Aqueles homens tinham pressa, não sei quanto tempo eles estavam lá, mas eles tinham pressa. E eles reconheceram e clamaram. Quanto mais pressa nós tivermos de receber cura, transformação, mais rápido o milagre vai acontecer nas nossas vidas. Eles tiveram pressa em ser curados. E a fé deles atraiu a atenção de Jesus, na qual parou em uma palavra, uma única palavra, levou a cura aqueles 10 leprosos. Jesus viu o estado dele e falou: vai aos sacerdotes. Procura os sacerdotes. Nós precisamos entender, amados, que existem processos de obediência em nossas vidas. Existe processo de obediência para sermos transformados. O Senhor, Ele dá a palavra e nós agimos na fé, em obediência daquilo que o Senhor passou para nós. Aqueles homens, eles foram até os sacerdotes, e conforme eles foram, eles receberam a cura. Segundo, a fé nos leva à obediência. A resposta de Jesus. Verso 14. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Eles ficaram limpos quando Jesus mandou eles ir ou quando eles estavam no processo? Foi no processo. O processo da obediência nos leva a cura. O processo da obediência faz com que o milagre aconteça sobre as nossas vidas. O processo da obediência traz transformações nas nossas vidas. Eles podiam muito bem falar: Jesus mandou a gente ir porque nós recebemos já a cura. E amados, muitas pessoas, entendam o que eu vou falar, muitas pessoas não têm a sua cura completa em sua vida, porque não obedeceu no processo. Foi curado, mas ainda está sofrendo sequelas da sua enfermidade. Porque não seguiu o processo. Porque não foi obediente, foi desobediente ao Senhor. E fez o que bem quis. Tomei posse da cura, acabou. Não tenho que fazer mais nada. Tudo é um processo. E a obediência é tudo. A obediência
ao Senhor, no que o Senhor trouxe a mim, mandou a mim e a você fazer, temos que fazer. Não é o nosso jeito, não é o nosso intelecto, é a vontade dele, a maneira dele, o jeito dele. Porque o jeito dele, a maneira dele é bom, perfeito e agradável a nós. Então precisamos seguir em obediência, assim como esses 10 leprosos. Eles seguiram em obediência. E no processo eles foram curados. Quando eles chegaram ao sacerdote, não existia mais marcas de lepras na vida dele. Não existiam mais feridas neles. E aí os sacerdotes decretou a cura na vida deles. Quantas vezes, amados, nós sabemos que fomos curados, sabemos que o Senhor nos curou, mas parece que a gente não enxerga a cura, porque a gente não foi seguir o processo. A obediência e traz a cura. Terceiro, reconhecimento gera gratidão. O retorno do samaritano. Amados, de 10 leprosos, um único voltou para glorificar ao Senhor. De 10 leprosos, um voltou. Verso 15 e 16, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Ele não se importou com nada e com ninguém. Ele pouco se lixou para quem estava olhando ele. Ele voltou a glorificar o nome do Senhor. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Amados, existe uma importância enorme de glorificarmos a Deus por cada bondade, que Ele realiza em nossas vidas. Amados, não existe bênçãos insignificantes. Não existe bênçãos que têm que ficar no oculto. Não existe. Todas as bênçãos que recebemos, temos que glorificar o nome do Senhor. Porque não é merecimento meu, não é merecimento seu. A honra, a glória e o louvor tem que ser dada a Ele. Não importa o tamanho da bênção. Tem pessoas que acham que não precisa testemunhar, que não precisa glorificar o Senhor, porque estava com uma pelinha encrencada aqui, ó, e te irritava o dia inteiro. De repente melhorou. Ah, é insignificante. Ah, é coisa da natureza, natural, e não glorifica ao Senhor nos pequenos detalhes. Se você não aprender a glorificar ao Senhor nos pequenos detalhes, você não vai conseguir glorificar no grande. Nós temos que dar graça, exaltar o nome do Senhor a todo momento, em todas as situações e circunstâncias das nossas vidas. Temos que aprender a ser grato. Esse samaritano não se importou com os nobres que quis seguir o destino dele. Não! Ele voltou para glorificar a Deus. Ele voltou
sem se importar com o que as pessoas iam dizer. Muitos estão preocupados com o que as pessoas vão dizer. Muitos estão preocupados com as pessoas que estão em sua volta e deixam de glorificar a Deus por conta disso. Os samaritanos eram rejeitados. Ele não se importou por ser samaritano, por ser rejeitado. Ele voltou a glorificar ao Senhor. Ele voltou a agradecer e exaltar o nome do Senhor, sem olhar quem estava em volta dele. Nós temos que parar, amados, de ser, como o ditado diz, uma Maria vai para as outras. Se os outros fazem assim, eu também vou fazer assim. Ah, ninguém voltou, eu também não vou voltar. Ninguém deu glória, eu também não vou dar. Ninguém aplaudiu, eu também não vou aplaudir. Não temos que ser dessa maneira. Não temos que olhar quem está em nossa volta. Temos que olhar aquele que nos curou, aquele que nos resgatou, aquele que nos libertou e voltar a Ele, glorificando e exaltando o nome dEle, sem ter vergonha de nada, sem ter medo, sem ter temor de nada. Eu vejo muitos amados se sentindo o super crente, mas que fica criticando tudo, fica criticando a todos, acha defeito em tudo, mas se acha super crente. Eu não tenho problema, eu sou isso, eu sou aquilo, e são os mais ingratos, são os que mais murmuram, são os que mais reclamam. Mas se acham o super crente, o super cristão. Não preciso. Deus conhece o meu coração. Ele sabe que eu sou grato a Ele. Ele sabe que eu sou grato a Ele. Conhece o meu coração. Não preciso ficar toda hora glorificando e exaltando o nome dEle. Não preciso estar na igreja, não preciso disso, não preciso. Começa a achar defeito em tudo. São os mais gratos. São os mais gratos. Porque além de não glorificar o nome do Senhor, impede que outras pessoas glorifiquem o nome do Senhor. Precisamos estar atentos. Assim como esse samaritano não se importou, mas voltou a glorificar, voltou a exaltar o Senhor. Que sejamos como esse samaritano, que sejamos como sal e luz sobre essa terra, que volta a glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor, sem se importar com as coisas, sem se importar com os problemas. Nós não estamos isentos, amados, de passar por aflições nesse mundo. Nós vamos chorar, nós vamos passar por aflições, sim. Mas como você tem passado pelas aflições? No processo de obediência, glorificando e exaltando o Senhor, sendo grato a Ele por tudo? Porque nas aflições, amados, nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. Não passamos pelas aflições sozinhos, não. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mesmo Jesus, Ele falou a mim e a você, estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Esse mesmo Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você, para nos curar, para nos resgatar, para nos salvar, para nos levar à vida eterna, para sermos igual ao Pai. Não para murmurarmos. Ele falou que eu e você seremos vencedores. Temos que parar de ser murmuradores e começar a ser gratos.
glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. A gratidão não está em razão social, em nível social. A gratidão está aqui, no coração. Não está no intelecto, está no coração. A pessoa grata, você reconhece ela de longe. A pessoa grata, ela atrai pessoas perto dela. A pessoa grata sempre está cercada de pessoas junto dela, porque o coração dela é grato. Ela não consegue enxergar o problema, ela só consegue enxergar gratidão. Vamos ser gratos, queridos. Deus não deve nada a mim, Deus não deve nada a você. Não temos que tratar o que Ele faz para mim, o que Ele faz para você como insignificância, não. Temos que tratar com gratidão. Porque Ele tem bênçãos e bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Temos que ser gratos. Ele não nos deve nada. Ele não nos deve favor nenhum. Mas pela graça dele, Ele derrama de bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Por amor a mim e por amor a você. Quarto, a verdadeira natureza da gratidão. A atitude do estrangeiro trouxe a salvação. Dos 10 amados, um voltou e o que voltou foi salvo. Os outros 10 só receberam uma cura física, enquanto aquele que voltou recebeu a cura eterna. A gratidão nos leva à vida eterna. A gratidão nos leva a ser mais parecido com Cristo. A gratidão nos leva a seguir uma vida sensata com Deus. A gratidão nos faz exercermos a nossa fé. A gratidão nos faz levarmos pessoas a Cristo. Verso 17 ao 19 diz que: e respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os 10 amados tiveram a mesma oportunidade. Os 10 receberam a cura, mas só um voltou. Só um voltou para glorificar. Só um foi grato e foi salvo. E foi salvo. Ele não se importou, repito aqui, ele não se importou pelas condições dele, pela maneira que iriam ver ele. Não se importou com nada. Ele se importou em agradecer aquele que curou. Ele se importou em glorificar o nome do Senhor. E ele foi salvo. E ele foi salvo.
Amados, quando nós começamos a olhar as pessoas, quando nós começamos a olhar da maneira que outras pessoas glorificam, exaltam o Senhor, nós paramos de olhar o que Deus fez nas nossas vidas. Nós paramos de olhar aquilo que foi feito em nossas vidas. Nós começamos a olhar somente para o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas e paramos de olhar o que Ele fez na nossa vida. Existe eu não sei se é um ponto, não sei dizer, que um homem em seu carro de luxo, ele viu um amigo dele entrando no seu avião particular e decolando. Aquele homem que estava no seu carro de luxo, ele olhou e desejou e falou assim: se eu tivesse um avião particular meu, eu conseguiria viajar muito mais, eu conseguiria chegar mais rápido aonde eu quero chegar. E passando um outro homem com o seu carro um pouco mais antigo, um pouco mais desconfortável, veio aquele homem parado no seu carro de luxo, olhou e falou: se eu tivesse um carro de luxo desse, eu conseguiria viajar quilômetros e quilômetros em um conforto. Passa-se por este homem que estava no seu carro, olhando o homem com o carro de luxo. Passa-se um rapaz de bicicleta e olha para aquele rapaz, para aquele moço e fala: se eu tivesse um carro desse, mesmo que for um pouco gasto, eu não me cansaria tanto. E aí passa por esse rapaz de bicicleta um homem andando. E ele fala: se eu tivesse uma bicicleta, eu chegaria mais rápido no meu destino. E o homem de cadeira de roda, olhando todo o movimento, vendo aquele rapaz andando, caminhando, fala: se eu tivesse as duas pernas, eu conseguiria alcançar mais os meus objetivos. E ele recebe uma ligação de um amigo, dizendo que um outro amigo recebeu um diagnóstico que ele teria que viver o resto da vida dele vegetando na cama. Sabe o que acontece? Moral da história: nós ficamos olhando as bênçãos das pessoas e não chegamos às bênçãos que o Senhor está colocando sobre as nossas vidas. Não olhamos aquilo que o Senhor já entregou a nós. Quanto é importante as bênçãos que Ele já nos entregou. E aí nos tornamos murmuradores, nos tornamos ingratos, porque desejamos a bênção que o outro está recebendo, sem sofrer, sem passar pelo processo que temos que passar. E esquecemos que o Espírito Santo pode nos capacitar a alcançarmos aquilo que nós almejamos. Mas a gratidão nos leva para perto do Senhor, mas a ingratidão nos leva cada vez mais longe dos propósitos do Senhor. Que possamos aprender a ser gratos, que possamos aprender e entender que mesmo nos momentos de tristeza, de aflições, de angústia, o Senhor está cooperando conosco, o Senhor está nos orientando, o Senhor está nos ajudando. Assim como diz em Romanos, Paulo diz em Romanos: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera
Sejam gratos. Sejam gratos ao Senhor. Porque eu e você temos um privilégio muito grande. E nós temos que fazer a diferença sobre essa terra. Eu e você temos Cristo em nossas vidas. Eu e você temos o Espírito Santo fazendo morada em nossas vidas. Eu e você somos chamados de herdeiros, de co-herdeiros do Senhor. Eu e você fomos chamados para ser participantes da natureza divina. Eu e você fomos escolhidos do Senhor. Ele nos protege como menina dos olhos do Senhor. Nós somos diferentes, amados. Nós somos diferentes. Não podemos ter o mesmo tratamento que aqueles 9. Temos que fazer a diferença como aqueles samaritano. Nós recebemos do Senhor a herança dele. Nós recebemos do Senhor as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu e você somos diferentes. Nós temos que ser gratos a Ele. Ele nos deu tudo isso, não porque mereçamos, mas porque Ele nos amou. Eu não mereço isso. Glória a Deus. Mas Ele me amou. Ele me escolheu. Ele me chamou, Ele me atraiu para viver as bênçãos dele sobre essa terra, para ser grata a Ele sobre essa terra, para viver experiências com Ele sobre essa terra, não para viver de uma forma mendiga, murmuradora, que não consegue enxergar as bênçãos dele sobre a minha vida. Não fomos escolhidos, amados, para vivermos murmurando, mas Ele nos chamou. Assim como Ele foi sal e luz sobre essa terra, Ele chamou a mim e a você para ser sal e luz sobre essa terra. Então seja. Porque o sal, quando ele salga algo, esse algo é descartado. Seja um sal que tem pele, não um sal que murmura. Seja um sal que abençoa, não um sal que leva as pessoas a rejeitar o Deus que você serve. Seja o sal que glorifique e exalte o Senhor. Glória a Deus. Seja a luz aonde você for, glorificando e exaltando ao Senhor a todo tempo.